Novas informações sobre os supostos drones, entre aspas, que estão sobrevoando os Estados Unidos. Alguns acham que são drones, outros acham que são objetos voadores ou fenômenos aéreos não identificados, mas hoje nós vamos ver qual é a última teoria que surgiu e quem a trouxe. Jeff Van Drew, congressista norte-americano, republicano, ele já foi democrata, hoje ele é republicano, foi quem apareceu na Fox News dizendo que possivelmente esses objetos que estão sendo filmados e avistados no céu nos Estados Unidos, que nós mostramos vários aqui no canal já, se você não viu, volta nos vídeos anteriores, que eles seriam drones iranianos. Como assim? Ele disse isso em entrevista ao vivo, basicamente. In focus now, Republican Congressman Jeff Van Drew of New Jersey, member of the House Judiciary Committee on the Hill right now. How do you address this at this point? Well, here's the real deal, Harris. You know, I'm also on the Transportation Committee, on the Aviation Subcommittee, and I've gotten to know people. And from very high sources, very qualified sources, very responsible sources, I'm going to tell you the real deal. Iran launched a mothership probably about a month ago that contains these drones. That mothership is off, I'm going to tell you the deal. It's off the east coast of the United States of America. They've launched drones, is everything that we can see or hear. And again, these are from high sources. I don't say this lightly. Now, you know, we know there was a probability it could have been our own government. We know it's not our own government because they would have let us know. Ah, tá. Se fosse o governo norte-americano, ele nos avisaria, segundo ali o congressista citou também, né? Além de foi o Irã. Se fosse nosso governo, eles teriam nos avisado. Tá bom. Isso não apenas não é verdade, como o documento vazado que fala sobre o projeto Imaculada Constelação cita explicitamente que os programas ultrasecretos do governo eles eram divididos entre os SAP, Special Access Program, Programa de Acesso Especial, e os Una-Knowledge, Special Access Program. Una-Knowledge significa aqueles que não são de conhecimento, no caso que não são ditos nem mesmo para o Congresso. Então, assim, é mentira o que esse congressista está falando, pelo menos se tudo que está nesse documento aqui for verdade e se de fato existirem programas de acesso especial que não são de conhecimento nem mesmo do Congresso. Ok? Quem é esse congressista? Jefferson Van Drew. Como eu falei, ele é republicano desde 2020. É de Nova Jersey, né, local onde os avistamentos mais estão acontecendo. Ele se tornou republicano após se opor ao impeachment de Donald Trump e apoiou as tentativas mal sucedidas de anular a eleição presidencial dos Estados Unidos de 2020. Então ele veio ao público dizendo que ele recebeu de fontes que ele não podia divulgar quais eram, que aqueles objetos voadores eram drones que estavam no mar. Isso é interessante, eles saíam do mar, essa parte é bem interessante na verdade, e entravam pela costa leste, estão entrando, né, majoritariamente, ou segundo os monitoramentos, pela costa leste dos Estados Unidos, ou seja, pelo Atlântico. Então eles entram e depois voltam, nunca são capturados, nunca são derrubados, violam o espaço aéreo e voam sobre bases militares com armas nucleares, que possuem armas nucleares. E aí ele disse que provavelmente seria, então, segundo suas fontes, do Irã. Mas a gente precisa olhar isso com muita cautela. Eu vou explicar por quê. Primeiramente, notícia da BBC, postada hoje, né? 12 horas atrás. Os drones misteriosos de Nova Jersey não são da nave-mãe, entre aspas, iraniana, segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. O Pentágono negou isso publicamente. Então, não acredita que os drones, narrativa midiática, sempre mantendo o termo drones, né? Então, não acredita que os drones venham de uma entidade estrangeira ou adversário. Então, oficialmente, o Pentágono se pronunciou e disse que não acredita que seja do Irã ou de algum adversário no sentido outro país. O Jeff Van Drew, quando ele deu a entrevista na Fox News, ele levantou ainda a possibilidade de ser a China utilizando esses drones, em outras palavras, em nome do Irã.
Ou seja, usando o Irã para fazer essa brincadeira ou esse teste nos Estados Unidos. Porque o Irã, evidentemente, pessoal, a gente precisa entender o seguinte: os drones iranianos que são utilizados na guerra Rússia e Ucrânia, eles são derrubados. A Rússia lança 90 Shahed 136 todos os dias lá contra a Ucrânia e 99%, sem exagero, são derrubados. Às vezes um consegue atingir o alvo. Tá? Eu acompanho todos os dias as notícias envolvendo Rússia e Ucrânia. E eu tô cansado de ver e ouvir falar de drones iranianos. E os drones iranianos não são lá essas coisas. Tá? Desculpa falar. Agora, se fosse a China testando essa tecnologia e usando o Irã para isso, já são outros 500. Aí até, quem sabe, né, daria para imaginar. Mas imaginar, da mesma forma que eles têm uma tecnologia que é comparada, ou que pode ser comparada a uma tecnologia extraterrestre, muito embora a gente não saiba como é uma tecnologia extraterrestre, porém, a gente imagina que seja algo imensamente superior, que caças não conseguem derrubar, que defesa antiaérea não consegue derrubar, que usa tecnologias de propulsão desconhecidas, que parece ser o caso desses drones, em muitos casos de perseguição de caças, como a gente já viu, das pessoas filmarem e eles se comportarem de forma evasiva, das autoridades tentarem derrubar e não conseguirem. Então tudo isso pesa contra a ideia de ser de fato uma tecnologia convencional. Já é algo extremamente preocupante, independente de qualquer coisa. Porém, a gente precisa levar em consideração que o Jeff Van Driel, ele é um apoiador de Donald Trump. E o Donald Trump sempre foi bastante intenso nas suas políticas contrárias ao Irã. E de repente esse cara surge, do nada, dizendo, foi o Irã. Veja, não estou aqui passando pano nem defendendo o Irã, eu só acho que o Irã não tem capacidade para isso. Tá? Não tem capacidade de fazer isso. O Irã não é um país totalmente atrasado, como a gente pensa. Ele é um país até relativamente desenvolvido, só que ele é um país extremamente sancionado, ou seja, tem muitas sanções em cima dele. Ele mal está conseguindo desenvolver seu programa nuclear. Então, muito difícil. Se fosse a China, até poderia ser uma ideia um pouquinho mais credível, mas não tanto assim também. Não tanto assim. Então a gente tem aqui notícia da BBC já dizendo que o Pentágono desmentiu o que disse esse congressista, tá aqui o nome dele, que afirmou ter ouvido de fontes importantes que os objetos estavam ligados ao Irã. Não sei, né? Acho muito difícil, tá? ABC News, Pentágono derruba a alegação de nave-mãe do Irã em meio ao mistério dos drones em New Jersey. Então, o Pentágono rejeitou a alegação de um congressista de que uma nave-mãe iraniana está por trás de grandes drones avistados sobre New Jersey nas últimas semanas. E ele também disse que essa nave-mãe que transporta todos esses drones está no mar, né? Então, de que local no mar, basicamente? Será que os Estados Unidos não têm capacidade de monitorar isso? Será que a maior potência militar da Terra, com tecnologia supostamente mais avançada da Terra, não teria condições de localizar isso ainda? Não teria localizado isso ainda? Essa nave-mãe cheia de drones, né? Então, bom, basicamente, tá, pessoal? Claro, se a gente falar assim, o governo negou, normal, nada fora do esperado, né? Não quer dizer que, porque o Pentágono falou, então tudo bem, então a gente aceita. Só que, nesse caso, tá bem claro aqui que houve já uma resposta imediata por parte do governo dizendo que não é isso. Houve relatos variando de 4 a 180 avistamentos por noite, de acordo com a deputada de Nova Jersey, Dawn Fantasia, nome dela, que compareceu à reunião. Os drones operam de forma coordenada e não foram identificados como drones amadores ou relacionados ao DHS, que é o Departamento de Segurança dos Estados Unidos. Então, em declarações à Fox News, o republicano de Nova Jersey disse que os drones vinham de uma nave-mãe iraniana no Atlântico. Eu acho isso, sinceramente, o que me parece isso? Um deputado norte-americano vê que o Donald Trump vai entrar, sabe que o Irã é inimigo de Israel, sabe que o Trump vai bater firme no Irã, como bateu da outra vez. E ele já disse isso, inclusive, nas suas campanhas, agora recentes. Então ele já está tentando
fazer um discurso que vai relacionar politicamente a questão Irã e Estados Unidos, no sentido de fazer ou justificar eventualmente uma política mais linha dura dos Estados Unidos contra o Irã por conta desses supostos drones. Ou pode ser apenas uma tentativa dele de fazer isso. Ou pode ser ainda que essas fontes que ele diz ter até existam, mas estejam usando o congressista nesse sentido, já antevendo o cenário geopolítico de antecipação de estratégia militar, pensando já geopoliticamente. Pode ser alguma ala específica militar, entendeu? Você tem que pensar de uma maneira mais ampla, não ficar engolindo porque um deputado falou. Pensa sinceramente, quem mente mais que deputado, basicamente, né? Bom, talvez o Pentágono, enfim, né? O Departamento de Defesa, não sei, mas claro, independente do que for, não é uma resposta convincente ao meu ver. Para quem não conhece, o programa de drones da República Islâmica do Irã, tá? Eles têm um programa de drones, esse aqui é o Shahed 129, eles são basicamente usados para transportar cargas explosivas. A título de informação então, tá? O Shahed 136, que é esse drone que a gente está vendo aqui, que é supostamente o mais moderno drone que o Irã possui, ele tem um alcance longo de 1.000 a 1.500 km e pode atingir uma velocidade máxima de 185 km por hora. Quer dizer, em termos de veículos aéreos, é uma velocidade não muito grande, é uma velocidade relativamente lenta. Claro, o drone tem algumas vantagens, né, por poder voar em baixa altitude, mas não é o bicho, tá entendendo? Teria que ser uma diferença grotesca de tecnologia para você ter isso que está acontecendo nos Estados Unidos agora e as autoridades não conseguirem fazer nada a respeito. Até porque os Shaheds 136, esse que eu estou falando, são derrubados todos os dias pela defesa antiaérea ucraniana, tanto por metralhadoras como por defesa antidrone, armas antidrone. Inclusive são hackeados e mandados de volta, às vezes, para a Rússia ou para a Bielorrússia, por controladores que são capazes de hackear esses drones. Isso está acontecendo também, quase todos os dias. O Irã vendeu muitos para a Rússia, né, durante essa guerra entre Rússia e Ucrânia, e os drones são chamados de UAVs, que significam Unmanned Aerial Vehicle, ou veículos aéreos não tripulados, sem homem, né, unmanned. E eles são vendidos à Rússia e são derrubados aos montes todos os dias, tanto pela defesa antiaérea, ou seja, por metralhadoras apontadas, quanto por sistemas de guerra eletrônica, que são armas antidrone, como essas aqui que nós estamos vendo aqui, que disparam um sinal que desabilita o drone, né? Existem vários tipos, de vários tamanhos, de vários níveis diferentes. Com certeza, você pode ter certeza que a Força Aérea Norte-Americana tem os mais modernos, os melhores, e não tem conseguido derrubar, a não ser que eles não queiram derrubar e seja um programa ultra secreto norte-americano, né? Então aqui nós temos o tal de um desses drones, né, sendo capturados em câmera, mas o debate está acirrado nos Estados Unidos. Muitos congressistas têm falado abertamente que eles têm que começar a derrubar esses drones, e eu sinceramente não faço ideia do porquê ainda não foram derrubados. Quer dizer, é possível que um tenha sido derrubado. Eu mostrei isso alguns dias atrás. É possível que um tenha sido derrubado. Mas eu quero saber também a sua opinião, o que você acha? Seriam drones? Seriam objetos voadores não identificados? Ou fenômenos aéreos não identificados, os UAPs? Seria uma tecnologia secreta, ultra secreta nesse caso, pelo fato de ninguém conseguir fazer nada a respeito de algum governo ou mesmo dos Estados Unidos? Ou seria uma tecnologia não deste planeta, não desta Terra, que ainda não tiveram coragem de admitir? Qual é a sua opinião? Lembrando que o canal Além da Nuvem sempre falou sobre bases ultra secretas nos oceanos, debaixo d'água. Temos vários vídeos sobre isso, e eu vou deixar, após esse recado aqui, na sua tela, né, aqui aparecendo, para você clicar, em vídeos que nós já falamos sobre esse assunto, lá atrás, ok?
E se você quer estudar esses e outros assuntos de forma mais aprofundada conosco, venha para o Instituto Licentia de Educação. Lembrando que o plano vitalício, ele será reajustado a partir de 1º de janeiro. Então ele vai saltar do valor de R$ 899,99 para R$ 1.297. Então são quase R$ 400 o valor do reajuste, até porque o vitalício, desde que ele foi lançado nesse preço aqui, ele já praticamente dobrou de tamanho. Você ainda pode fazer em 12 vezes sem juros de R$ 75 e ter acesso a 9 conteúdos fechados do Instituto Licentia, que continuam sendo alimentados com novas aulas para todas as áreas do seu conhecimento. São mais de 500 aulas já disponíveis e continua crescendo, incluindo inclusive as lives secretas, as proibidonas, a outra história do mundo, a Biblioteca Licentia, o Conspiratorium, Mistérios Não Ditos, que fala do sobrenatural, Formate, Cosmologia e Ciência, Capitalismo Reverso, que a gente está começando a falar agora e aprofundar na questão da eletrocultura, junto com o instrutor Carlos Heitor, A Verdadeira História do Brasil e Brokers, Mercado Internacional. Aproveite, se você quer se tornar membro vitalício do Instituto Licentia pelo preço atual. E se você já é aluno do Instituto Licentia, porém ainda não é vitalício, você tem duas opções interessantes. Você pode fazer o seu upgrade para o vitalício pagando somente a diferença do que você já investiu no Instituto Licentia e o que falta para você se tornar vitalício no preço atual. Então aproveite até o fim desse ano, tá? Até o dia 31 de dezembro. E você também pode fazer somente o upgrade para as lives proibidonas, lives secretas, semanais, de R$ 397 por apenas R$ 100. Basta entrar no Instituto Licentia, aqui na página inicial, e entrar em qualquer um dos cursos que você está, ou na biblioteca, e vai aparecer aqui para você a opção de upgrade, por somente R$ 100, tá? Então, somente para quem é aluno essa opção, evidentemente, mas caso você não tenha visto isso, estou te avisando, ok? Já somos quase 4.000 alunos no Instituto Licentia, todos aprendendo e compartilhando conhecimento necessário. Junte-se a nós no melhor conteúdo fechado da internet brasileira. Muito obrigado. Aproveito para assistir aqui outros 2 vídeos relacionados a esse assunto. Lembre-se de se inscrever no canal Além da Nuvem. Ative o sino se você não tiver inscrito, divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, para sua família e para os seus amigos e nos grupos que você participa. Até o próximo vídeo.